Israel, em ordem cronológica, de forma escatológica, Israel viverá 3 guerras: Gog e Magog, a guerra do Armagedon e a guerra de Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, que faz-se uma analogia a Gog e Magog de Ezequiel nesta guerra de Apocalipse. Então iremos analisar qual a relação de Gog e Magog com essas outras guerras. Gog e Magog de Ezequiel, com Armagedon, e a guerra de Apocalipse 20, versículo 9. Vamos analisar quem é o líder da guerra de Gog e Magog. O líder é Gog, um príncipe, Rosh, onde muitos relacionam com a Rússia. Mas essa aí é uma questão especulativa, não há base bíblica categórica para dizer que é a Rússia. É bem verdade que o capítulo 38 de Ezequiel fala que haverá também nações do extremo norte. E nações do extremo norte está situada a Rússia. Mas como eu falei, esse título Rosh é um título, não é geograficamente um lugar. Então, Gog, quem é o líder desta guerra de Gog e Magog? É Gog. Quem é o líder da guerra do Armagedon? O anticristo. Quem é o líder da guerra de Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, onde Satanás reúne nações dos 4 cantos para invadir o arraial dos santos? O próprio diabo, Satanás, será o líder daquela guerra. Então vemos características diferentes na liderança. Gog e Magog, Gog lidera. No Armagedon, a besta, o anticristo, lidera. Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, no levante contra o arraial dos santos, de nações dos 4 cantos, quem lidera é Satanás. Então, considerações feitas, continuando, analisando e considerando, analisando o texto, contexto, a perícope. Quais são as nações que invadirá Israel na guerra de Gog e Magog? Uma coalizão, uma confederação de nações do norte e do extremo norte. Quais são as nações que estarão na guerra do Armagedon? Praticamente as nações do mundo todo. Zacarias 14, Zacarias capítulo 12 mostra que são nações do mundo todo. Ou seja, a campanha do Armagedon envolverá nações do todo o globo terrestre que tentará apagar Israel do mapa, e Jesus aparecerá e sairá em socorro de Israel, e Israel vencerá aquela guerra. E na guerra de Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, a guerra do arraial dos santos, nações dos 4 cantos. Então observa as diferenças. Gog e Magog, nações do norte e extremo norte. Armagedon, nações do mundo todo. A guerra depois do milênio de Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, nações dos 4 cantos. É só observar o texto. Outra consideração que se faz é que na guerra de Gog e Magog se levará 7 meses para sepultar os mortos. Muitos irmãos, teólogos também, dizem que a guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 é a mesma de Apocalipse capítulo 20, versículo 9 em diante. E não é. Por quê? Além dessas considerações que eu fiz, a guerra de Gog e Magog leva-se 7 meses para sepultar os mortos. O de Apocalipse capítulo 20 não haverá sepultamento, porque a Bíblia diz que desce fogo do céu e consome todos. Então são várias considerações que se faz e se conclui dizendo que são 3 guerras diferentes. E por que, professor Henrique, que faz-se uma analogia lá em Apocalipse de Gog e Magog? É uma comparação metafórica, é uma comparação simbólica. Lá de Apocalipse faz-se uma comparação, usa-se o termo Gog e Magog, mas analisando o texto de Ezequiel 38 e 39, a perícope do texto, fazendo exegese na questão textual, analisando o contexto remoto ou contexto geral de Zacarias em relação ao Armagedon e Apocalipse 19 e Apocalipse capítulo 20, com Zacarias analisando todo o contexto remoto ou geral, conclui-se que Gog e Magog é uma guerra diferente dessas outras 2 guerras. Outro fator importante que deve se destacar é que Gog e Magog está dentro de um contexto que antes
dessa guerra, ou melhor, depois da guerra de Gog e Magog, nós vemos ali no capítulo 40 até o 46 a questão do templo de Jerusalém. Esse templo acontecerá dentro do período tribulacional, haverá um terceiro templo. Período do milênio, haverá também um templo em Jerusalém, um novo templo. E Gog e Magog está dentro de um contexto anterior ao milênio. E a guerra de Apocalipse, conforme falei, é depois do milênio. É só analisar o texto. Então esta é a ordem cronológica. E a guerra de Gog e Magog, Deus vencerá por Israel. Israel jamais foi desamparado, jamais foi abandonado. Quando Deus diz, usando o profeta Isaías em Isaías 49:15, porventura pode sua mulher esquecer do filho que ainda mama, e mesmo que saiu do seu ventre, todavia mesmo que essa venha esquecer-se do seu filho, eu não me esquecerei, diz o Senhor. Então Deus ali está falando com Israel. Jamais Deus irá desamparar Israel. Israel sempre sairá vencedor, porque é uma nação sacerdotal, peculiar, escolhida por Deus. E qual a relação com a igreja? Segundo esse entendimento, Gog e Magog acontecerá após o arrebatamento da igreja, na primeira parte do cumprimento da 70ª semana de Daniel. Então esse é o entendimento, eu não vou me alongar neste vídeo. Se você ficou até aqui, é porque gostou do vídeo. Eu peço que você se inscreva no meu canal e deixe o seu like. Deus abençoe. Amém.